Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Vamos dar continuidade ao estudo de convecção de calor, né? Nas aulas passadas a gente fez a solução do escoamento sobre placa plana. Então a gente fez a solução do problema hidrodinâmico e do problema térmico, né? Então a gente vimos que tinha perfil de velocidades e o perfil de temperatura, né? A partir disso a gente conseguiu fazer a estimativa do coeficiente de transferência de calor. De qualquer modo, né? Para fazer essas soluções, a gente partiu da equação de Navier-Stokes e para escoamento laminar a gente conseguiu fazer a solução, né? Agora, no escoamento turbulento, como é que fica, né? Então, o negócio já fica um pouco mais complicado, né? Então, e o que é o escoamento turbulento, né? Então, o escoamento turbulento é o escoamento que apresenta flutuações de velocidades. Então, em um determinado ponto do escoamento, então pegando em um ponto X aqui, a velocidade, se a gente pegar no tempo a componente x da velocidade, vou colocar aqui tempo, aqui a componente u, considerando regime permanente, esse u aqui vai ter uma oscilação ao longo do tempo, então com uma flutuação, né? Então ele vai ter um valor médio, vou chamar aqui de u barra, e se a gente der um zoom aqui, aqui a gente vai ter u barra, e aqui vai ser a u', né? Então a velocidade pode ser escrita como sendo u barra mais a flutuação, né? U'. Onde u barra para regime permanente é constante e u' é uma flutuação ao longo do tempo, né? Aí a gente já não pode fazer uma solução, assim, não consegue fazer uma solução direta nem do problema hidrodinâmico, nem do problema térmico, né? É como que aborda esse tipo de problema, né? Então, só comentando rapidinho aqui, não vamos entrar muito a fundo, né? Não vamos fazer a solução completa, mas só comentando a ideia geral de qual que é o método, né? Então, um modo mais comum para fazer esse tipo de solução, que é até empregado em softwares de simulação, né? CFD, é o HANS, que é Reynolds Average Navier-Stokes. Então, em que consiste essa metodologia, né? Então, parte dessa definição aqui, né, que as propriedades são dadas por um valor médio mais a flutuação. Então, a gente tem a velocidade na direção x como sendo u barra mais u', velocidade na direção y como sendo v barra mais v'. Mesma coisa para a pressão e para todos os parâmetros, né? Temperatura também, que é igual a t barra mais t', então pode ter uma flutuação, né? Ao longo num determinado ponto do fluido, flutuação temporal. E o que faz com isso daí, né? Então, substitui nas equações governantes, né? Então, por exemplo, partindo lá da equação de Navier-Stokes, então fazendo a simplificação com as hipóteses de camada limite, que a gente chegado nessa expressão aqui. Então, chegamos nessa expressão simplificada, né? Que pode ser reescrita como sendo desse modo aqui, né? Então, 1 por ρ, del y, mi, del u, del y. Então, esse aqui é para o escoamento laminar, né? Aí, se a gente partisse de Navier-Stokes e no lugar de U colocasse essa definição aqui, e no lugar de V colocasse essa definição, e assim por diante, considerando propriedades constantes, né, o Mi e o Rho constantes, aí fazendo a substituição e depois tirando média das funções, né, então acabaria resultando numa equação um pouquinho diferente dessa daqui, né? Então, para o caso turbulento, chegaria numa expressão parecida, né? Só que aí dado em função de valores médios. Aí aqui do lado esquerdo, aí seria um tanto diferente, né? Então a gente teria mi por ρ, a componente correspondente ao Laplaciano na direção x. Então a gente ficaria com essa expressão aqui para a componente x. E também teríamos a componente y, né? Parecido com essa que a gente obteve aqui em cima no caso laminar. Então ficaria 1 por ρ, del y, aí aqui ficaria mi del u barra del y, aí tem um termo que aparece aqui, que é o ρ, o produto das flutuações, né? U', V'. Isso daqui atua como sendo uma viscosidade aparente, né? Uma viscosidade adicional. Então isso daqui a gente pode encarar como sendo, quer dizer, isso aqui é a tensão de cisalhamento, encarando como sendo tensão de cisalhamento média, né? A parte viscosa. E aqui a gente pode tratar como sendo uma tensão de cisalhamento devido à turbulência, né? Então acaba aparecendo uma viscosidade aparente.
turbulenta. A mesma coisa ocorre na solução da camada do problema térmico, né? Então, isso daqui, no caso do problema hidrodinâmico, acaba contribuindo para a transferência de quantidade de movimento, né? No problema térmico, vai aparecer um termo relacionado à turbulência, que também é relacionado com a transferência de energia. Então, seguindo a mesma ideia, né? Então, partindo lá da equação da energia, aí colocando a definição de que as propriedades são o valor médio mais a flutuação, né? Para todas elas, aqui expressando a geração de calor. Aí se vocês lembrarem lá da solução do problema para a camada limite laminar, o que a gente chegou, né? Então a gente chegou que o del T del X mais V del T del Y é igual a K sobre ρCp del 2T del Y2, né? Aí isso daqui pode ser reescrito como sendo 1 sobre ρCp del Y, K del T del Y. Reparem que isso daqui é análogo ao fluxo de calor, né? Então se multiplicar aqui por menos, então isso aqui fica como sendo o fluxo de calor. Aí fazendo a substituição disso daqui na equação da energia, o termo que vai aparecer aqui, ele vai aparecer somando outra coisa, né? Então vai somar um termo de difusão de calor turbulenta, né? Então vai incrementar a taxa de transferência de calor devido à turbulência. Por quê, né? Então vamos considerar aqui uma placa, camada limite, e vamos considerar que o escoamento é turbulento, né? Então o escoamento turbulento ele apresenta vórtices. Então as partículas, né, as moléculas do fluido, apresentam vórtices, então vórtices de várias escalas, né? Então a maior escala vai ser na espessura da camada limite do fluido, né? Então, se pegar uma molécula, uma partícula de fluido aqui em contato com a parede e ela ser deslocada para longe da parede, isso daí vai, supondo que tenha uma reposição de um fluido longe da parede, né? Então um fluido um pouco mais frio, isso aí favorece a taxa de transferência de calor, né? Então o termo que aparece somando dentro aqui para contabilizar como sendo fluxo de calor, ele incrementa a taxa de transferência de calor. Então, falando bem por cima, né, a abordagem é mais ou menos essa, né? Só que aqui no curso a gente não vai ter tempo de cobrir todos esses aspectos, mas pelo menos dá para ter noção mais ou menos do que os softwares fazem, né? Então, se pegar a software de CFD, por exemplo, quem já trabalhou, aí tem um modelo de turbulência kappa epsilon, né? Então ele faz a estimativa desse parâmetro aqui e desse parâmetro aqui, né? E resolve o resto da equação de Navier-Stokes como sendo o valor médio, né? Média temporal. Então aí são utilizados modelos para isso aqui e para isso aqui, né? Então falando bem de maneira simplificada. Aí no caso do problema térmico, também vai aparecer um termo aqui somando, né? Então vai ter uma difusividade térmica, então vamos chamar aqui de epsilon t vezes ρCp, né? Que aí o ρCp depois simplifica ali, aí del t barra del y. Então isso aqui vai ser correspondente à parcela turbulenta, né? Que vai incrementar a taxa de transferência de calor. Aí se vocês pegarem o livro-texto do Lienhard, aí lá vai ter a derivação, né? Então para quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá, né? Mas passando direto para a solução, que é possível fazer uma solução analítica, né? Só que ela depende de algumas aproximações. Chega-se a que o coeficiente de transferência de calor, ou CP, o infinito, isso daqui é definido como número de Stanton, é dado como CF por 2, dividido por 12,8, raiz de Prandtl 0,68 menos 1, raiz de CF por 2, mais 1. Isso aqui é válido para Prandtl maior que 0,5. E conforme a gente viu lá, né, Reynolds menor que 6 10 a quarta é laminar, e turbulento normalmente é assumido como Reynolds maior que aproximadamente 10 a quinta, né? Então 100 mil já pode ser considerado como sendo turbulento, né? Entre 60 mil e 100 mil é considerado como sendo transição, né? Então a partir disso daqui, falta o fator de atrito, né? O fator de atrito também consegue fazer uma derivação analítica, né? Considerando perfis de velocidade aproximados, né? Então a gente fica com o fator de atrito como sendo
função do número de Reynolds dado por 0,455 sobre... Então, a partir disso daqui é possível fazer a estimativa do coeficiente de transferência de calor, né? Onde o... Então, só repetindo aqui, né? Então, que é dado por essa expressão. Só um comentário, né? Para escoamento turbulento, devido ao efeito de mistura, a camada limite térmica, ela coincide com a camada limite hidrodinâmica, né? Por quê? Porque se o fluido aqui recebe energia e ele é movimentado aqui para cima, com um vórtice, né? O mesmo efeito vai ter sobre a transferência de quantidade de movimento, né? Então, o efeito da placa sobre o problema mecânico, né? O problema hidrodinâmico, vai ser o mesmo que o problema térmico, né? Devido ao efeito de mistura. Então, no caso de escoamento turbulento, o ΔT aproximadamente delta, né? Então pode ser considerado como sendo igual. Aí só para aplicar o conceito, né? Não vamos entrar muito em detalhe aqui, ainda mais nesse semestre corrido. Só fazer um exemplo aqui para treinar, né? Então aqui só uma representação um pouco melhor que a minha, né? Então considerando escoamento dentro de um tubo, aí instantaneamente você pode ter flutuação de velocidade, né? Considerando aqui só na direção X, na direção do escoamento. Então instantaneamente tem isso daqui, e pegando em um ponto, ao longo do tempo você tem flutuação da velocidade, né? Então a velocidade é dada como velocidade média mais a flutuação. E todos os outros parâmetros, né? Então componente Y, componente Z, com temperatura, pressão, densidade, pode considerar como densidade constante, né? Dependendo do fluido. Aí, a partir disso daí, joga nas equações governantes, aí tira a média da equação governante, aí consegue fazer uma solução, né? Então, só para treinar, aí fica aí para vocês praticarem. Então, estima o coeficiente de transferência de calor. É o mesmo exemplo que a gente fez na aula passada, só que aqui a gente está pegando uma distância um pouco maior, né? Se vocês lembrarem lá, a gente tinha feito a solução para até 0,01 metros, né? Então, até 1 centímetro. Aí naquele caso lá já tinha dado Reynolds de 22 mil, né, aproximadamente. Aí nesse caso aqui já vai dar um Reynolds de 100 mil aproximadamente, né? E aqui vai dar um Reynolds maior ainda. Então façam novamente, né, a solução do exemplo, aí considerando essa abordagem aqui, né?